Efésios 6, verso 10 em diante. Nós sempre temos aqui a Bíblia na projeção, isso é muito bom, mas é interessante que você abra a sua Bíblia, aprenda a manuseá-la, inclusive serve para você fazer anotações durante a mensagem. Quem estava aqui quarta-feira passada? Algumas pessoas. Nós falamos quarta-feira passada sobre batalha espiritual, e para você que está no online ou que não estava aqui, não acompanhou, está no nosso canal, é só voltar ao culto de quarta-feira, uma pregação sobre batalha espiritual que foi uma bênção, e eu percebi muita curiosidade, muitas perguntas por parte de algumas pessoas, e eu não quero necessariamente dar continuidade ao tema batalha espiritual, mas nós vamos falar de algumas ferramentas espirituais que são ferramentas de guerra, e eu quero com essa palavra te instrumentalizar para que você seja um guerreiro espiritual e uma guerreira espiritual de excelência. Efésios 6, versículo 10. Para a leitura não ficar extensa demais, aliás, vamos até o 17, né? Efésios 6, já todo mundo achou eles? Amém? Glória a Deus. Efésios 6, 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Semana passada eu perguntei, e eu quero perguntar novamente aqui, quem sente que precisa aprender mais sobre batalha espiritual, levanta a mão, só para eu ter uma noção aqui. Ok, muita gente, quase todo mundo. Louvado seja Deus pelo teu reconhecimento, pela tua sede. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta de Efésios, onde era a cidade de Éfeso? O Império Romano estava ali basicamente no seu auge, e Éfeso era a segunda maior cidade do Império, só perdia para Roma. Éfeso era um grandíssimo centro cultural, um grandíssimo centro financeiro. E o apóstolo Paulo ele vem escrevendo a carta aos Efésios, aos habitantes da igreja da cidade de Éfeso, e ele vem falando diversas coisas, uma das cartas mais ricas de Paulo, uma das que eu mais gosto particularmente. E chega aqui no capítulo 6, ele começa a falar um pouco sobre essa guerra que é espiritual e tem reverberações no mundo físico. Então ele fala de uma preparação para que esses cristãos pudessem lutar bem equipados nessa guerra. Então ele usa como figura de linguagem uma armadura de um soldado romano. Então se Paulo tivesse hoje em 2022 no Brasil, provavelmente ao falar de um traje de um soldado de guerra, ele iria falar da roupa do soldado brasileiro. Ele ia falar de um tipo de roupa completamente diferente do que está aqui na Bíblia. Então nós temos uma missão aqui, hoje nós vamos juntos nessa noite. Nós vamos falar de cada trecho que Paulo simboliza, pegar esses símbolos, entender o significado desses símbolos à luz da palavra e trazermos esses significados para os nossos dias. Então você vai pegar esses fundamentos, essas lições, abraçá-las, e isso vai ser ferramenta para você lutar contra os poderes do inferno, amém? Então o versículo 10 já começa dizendo: quanto ao mais, fortalecei-vos ou sede fortalecidos no Senhor. Perceba que você pode se fortalecer em diversas coisas. Tem gente que está rente quente, que se o Brasil tiver um novo presidente,
ou se o Brasil reeleger o presidente atual, a coisa vai ser do jeito que Deus quer. É como se quase Deus estivesse abraçando um candidato. Você olha para um lado, Deus está abraçando Bolsonaro. Você olha para outro, Deus está abraçando Lula. Na prática, as pessoas estão depositando a sua esperança numa mudança política. Isso é até compreensível numa certa medida, mas a nós que meditamos a palavra, nós temos a responsabilidade de lidarmos com um nível de revelação maior. Não sei quem vai ganhar e não me importa quem vai ganhar, eu quero que seja abençoado e direcionado por Deus. Mas eu não tenho a minha esperança no Palácio do Planalto, amém, irmãos? Da mesma forma que se eu estou enfermo, é claro que eu vou procurar médicos, farmacêuticos, cientistas, pessoas que possam me dar fundamentos para eu me medicar, para eu me tratar, mas a minha esperança não está em médicos humanos, a minha esperança está em médico dos médicos. Ou seja, você pode se fortalecer em muitas coisas, mas em termos finais, o apóstolo Paulo nos aconselha a nós nos fortalecermos Não, você está dormindo, pô. Dá um tempinho para vocês. No 3, você vai falar bem alto. 1, 2, 3. Você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu não te falo para você desprezar as coisas naturais, porque as coisas naturais também são de Deus. Mas chega um momento, um estágio da sua vida, que é como se o chão faltasse debaixo do seu pé. Estou aqui numa plataforma, eu posso dar um passo para frente, tem plataforma. 2 passos, plataforma. 3 passos, plataforma. A partir de agora não tem mais plataforma. A vida é assim. Você vai caminhando, se apoiando no seu conhecimento, se apoiando na sua humanidade, mas sempre chega um momento que ou você confia no Senhor, ou o teu chão vai cair. Na verdade, você precisa confiar no Senhor para Ele ser o chão sobre o qual você vai andar. Tiago, mostra para mim na Bíblia isso aí. Jesus andando com Pedro sobre as águas. Jesus está andando sobre as águas, Pedro fala assim, se és tu, Senhor, me manda eu andar contigo. Jesus fala, venha. Você nunca parou para pensar que se você está no barco, aí aparece um fantasma na água, dizendo que é Jesus, aí você fala assim, Jesus, se é o Senhor mesmo, me manda aí ter contigo. Aí Jesus fala, venha, você iria? Venha. Não, peraí. Venha não, venha você aqui, faça meu amigo, Deus, Ele faz você andar sobre as águas, o que Ele não faz é te empurrar do barco, Ele te sustenta quando você dá o passo de fé, mas quem vai do barco para a água é você. Portanto, você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder diante da guerra espiritual, e perceba que no versículo 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. É interessante quando o apóstolo Paulo fala, revesti-vos de toda a armadura. Por quê? Porque você não pode se revestir pela metade. Nós vivemos num tempo de muito self-service, de conteúdo em geral. Claro que quando a gente fala de self-service, você deve estar imaginando um restaurante, mas, por exemplo, o teu feed da rede social, seja o Instagram, seja o YouTube, seja o TikTok, ele é editado por você, certo? Você coloca ali para aparecer as pessoas que você quer. Se tiver alguém que fala alguma coisa que te irrite, algum conteúdo que você julga inapropriado, o que é que você faz? Você deixa de seguir, ou você silencia, você bloqueia, porque você vai selecionando só aquilo que você quer consumir. Que bom que nós temos essa liberdade na rede social. Mas isso se tornou um costume cultural, a tal ponto das pessoas olharem para o Evangelho e fazerem uma personalização do que elas querem no Evangelho. Então a famosa caixinha de promessas. Você começa a ler só aquilo que você gosta, só aquilo que alimenta o teu ego. Isso não transforma. Deixa eu falar uma coisa para você, em termos de rede social, nem sempre o Evangelho que engaja é o Evangelho que liberta. A palavra Evangelho significa boa notícia. Agora pense comigo, uma pessoa está com câncer, ela não sabe, o médico faz o exame e descobre. Aí o médico vai lá e fala para ela, você está com câncer. Isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Mas vai cooperar para o bem ou para o mal? Para o bem.
porque se ela não souber que ela está enferma, ela não procura tratamento, entende? Então, ao ler o Evangelho, você será denunciado pelos seus pecados, você será denunciado diante da sua necessidade de aprender de Deus. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala, revestimos de toda a armadura, você não pode abraçar o Evangelho pela metade. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, não abrace o Evangelho pela metade. Revista-se de toda a armadura. Olha só o que diz o versículo 11. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tem até versões na minha Bíblia que não tem. Aqui, na versão aqui, a ACF, Almeida Corrija Fiel, tem, ó. Contra as astutas ciladas do diabo. Quem estava aqui quarta-feira passada viu eu falar um pouco mais, eu não quero me delongar, mas é interessante como o apóstolo Paulo, ele não menospreza as estratégias de Satanás. Ele fala que as estratégias de Satanás são astutas. Então, como eu disse semana passada, se o diabo aparecer para você com um chifre, um par de chifres lá, grandão, uma cauda, todo vermelho, furioso, no outro dia você está aqui arrependido, pedindo perdão, pedindo oração, assustado. Quando você tem um pesadelo, você corre para Deus. Então, muitas vezes, uma estratégia do inferno para te amarrar, para te iludir, para te acorrentar no pecado, é ser sutil. A palavra astuto tem a ver com isso, as sutilezas. O diabo está nos detalhes, já diria algum escritor que eu esqueci o nome. Quem foi, Márcio, esse escritor? Sabe não? Esqueci, estava na ponta da língua. Mas tem um escritor, acho que é o cara do... Não é ele não. Ele pode ter repetido, mas não é ele não. Acho que é o cara do Game of Thrones, do livro Crônicas de Fogo. Qual é o nome, gente? Hã? Aquele cara mesmo. Ele mesmo. Pastor Diogo. Então, as astutas ciladas do diabo dizem a você ficar atento às sutilezas do mundo espiritual que podem acabar com você. Agora perceba, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Preste atenção nisso aqui. A sua luta não é contra Bolsonaro, a sua luta não é contra Lula, não é contra Ciro. Sua luta não é contra o torcedor do time adversário. Sua luta não é contra alguém da sua família que quer reger a família de uma forma diferente da sua. Não. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Perceba uma coisa. Vamos trabalhar aqui no original do texto. Quando o apóstolo Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, a palavra luta, em grego aqui, é pale. Pale, você vai se associar melhor. Pale tem a ver com palestra. Quem torce para o Cruzeiro, para o Palmeiras, né? O Palmeiras, por exemplo, era conhecido como Palestra Itália. Palestra era a arena onde o esporte pale acontecia na antiguidade. Perceba que o apóstolo Paulo, ele está falando para essa galera aqui. A gente está trazendo para os nossos dias. Tiago, o que é pale? Vamos lá. Havia basicamente 3 níveis de lutas físicas famosas no Império Romano. O primeiro tipo de luta era algo muito parecido com o que hoje é o boxe. Não é o boxe de hoje, mas algo muito parecido, já rudimentado, do que é o boxe hoje. Nós somos da terra de Acelino Popó Freitas, tetracampeão mundial de boxe. Não preciso explicar muito aqui. Tinha uma luta que era um pouco mais agressiva, e já era uma luta corpo a corpo, que hoje é muito parecido com a luta greco-romana. É aquela luta cujo objetivo é derrubar o adversário. Hoje, né? Antigamente era um pouco mais agressivo. Inclusive no boxe antigamente não tinha luva, então os lutadores colocavam uma atadura na mão para proteger a mão. Só que aí na malandragem muitos colocavam caco de vidro, de ferro, pontas agudas, osso, para ferir o adversário. Então não era uma luta tranquila como hoje, era algo sangrento. Só que mais sangrento do que o boxe, mais sangrento do que a luta livre, tinha algo chamado pancrase. Talvez você associe um pouco hoje com o vale tudo. Não o MMA, que tem muitas regras, vale tudo mesmo. Como assim, Tiago, vale tudo? Vale tudo. Vale tudo. Vale colocar o dedo no olho? Vale. Vale matar? Vale. De preferência, só acaba a luta quando o outro morre. Então, a pale era uma luta profundamente sangrenta, violenta, cujo objetivo do adversário era te matar.
Não é como hoje, que você vai para a academia treinar e volta para casa em segurança. Não, você vai para Pale, naquela época, e você só voltava vivo se matasse o adversário. E às vezes você voltava vivo sem nariz, sem orelha, sem olho, sem perna, sem braço. Então é uma luta muito violenta. Aí o apóstolo Paulo fala assim, ó, está vindo aí contra vocês uma Pale, uma guerra, uma briga violenta. E essa briga não é contra homens, não é contra o exército romano, mas briga contra principados, potestades, hostes espirituais. Esses 4 termos que o apóstolo Paulo usa aqui, falam, por exemplo, de príncipes antigos, de potestades, espíritos territoriais, uma infinitude, que não dá para entrar nisso aqui agora. Mas diversas categorias demoníacas que estão lutando contra o avanço da igreja de Cristo e lutando para destruir o teu relacionamento com o Senhor. Você precisa ter consciência da seriedade dessa guerra, porque levando a sério, você já vai ter uma postura de atenção e de discernimento. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, a luta é sangrenta, mas, versículo 13, tome toda a armadura de Deus. Perceba que no espaço de 3 versículos, o apóstolo Paulo 2 vezes, se o apóstolo Paulo estivesse no Enem, ele ia perder ponto aqui. Ele ia falar, você está sendo repetitivo. Mas ele está sendo repetitivo, tipo uma mãe falando assim, meu filho, leve guarda-chuva que vai chover. Aí você olha para o céu, solzão, né? Calorzão, você vai que nada, mas chover hoje, pelo amor de Deus, hoje é dia de praia. Leve o guarda-chuva que vai chover. Você fala, impossível chover hoje. Você bota o pé fora de casa, chove. É ou não é, irmãos? Então o apóstolo Paulo está dizendo, vem aí uma grande guerra e você precisa, olha, passe 3 versículos, 2 vezes ele repete, revista-se de toda a armadura de Deus. Essa armadura do soldado romano não era uma armadura leve. A armadura do soldado romano naquela época, juntando tanto a armadura quanto o armamento, pesava cerca de 70 quilos a estrutura para ele lutar. 70 quilos. Se você nunca carregou 70 quilos em cima do lombo, 70 quilos é equivalente àqueles 3,5 galões de água mineral, de 20 litros. Pega 3,5 daquele, coloca no teu ombro e vai para a luta. Você consegue se mexer direito? Você não está preparado para isso. Por isso o apóstolo Paulo fala, se fortaleça, porque você vai precisar se revestir de toda a armadura. E cada detalhe da armadura tinha um significado para aquele soldado, tinha uma representação para a batalha física. E o apóstolo Paulo vem aqui dissecando no mundo espiritual por que nós temos que estar revestidos com essa armadura. Amém? Quem está entendendo até agora aqui, gente? Hoje eu estou com sede, viu? Mas vamos lá. Olha só. Primeira coisa, versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Aqui nós já temos os dois primeiros acessórios da armadura. Mas para você entender a armadura, você tem que perceber que essa não é apenas uma linguagem poética do apóstolo Paulo. Não é um insight que ele teve, não é algo assim, vou usar essa analogia aqui do nada, não. Se você abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 59, versículo 16 em diante, abra sua Bíblia em Isaías 59, versículo 16 em diante, você vai perceber algo muito interessante. Isaías 59 é um capítulo onde o profeta está denunciando o pecado do povo. Está falando da distância que o povo tem de Deus por conta do pecado. Então ele vai denunciando o pecado, né? Aquele capítulo começa assim, ó, os ouvidos do Senhor não estão tampados, as mãos não estão recuadas, está estendida, mas o vosso pecado faz separação entre vós e Deus. Aí ele vai falando do pecado do povo, falando. Aí no versículo 16, do capítulo 59 de Isaías, entra uma figura messiânica, que é o próprio Jesus. Aí o profeta começa a dizer, presta atenção, viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Ou seja, Jesus está vendo que ninguém era capaz de livrar o povo do pecado. Não tinha jeito. Aí continua o versículo. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação,
e a sua própria justiça o susteve. Verso 17, vestiu-se de justiça, com uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, e pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá, furor aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dá-lhes-á a paga, pois o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor, e virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Se prepare para receber isso aqui, ó. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Então é uma figura de um Deus que não encontrou um homem fiel na terra, e envia Jesus para lutar pelo seu povo. Então quando Jesus vai lutar pelo seu povo, ele pega essa mesma armadura que o apóstolo Paulo vai citar em Efésios 6. Então basicamente é como se Deus estivesse dizendo: a armadura que eu coloquei em Jesus para lutar por vocês, agora eu quero que vocês usem nessa luta, e com essa armadura vocês serão mais do que vencedores. Aí ele começa dizendo, primeira coisa, cinto da verdade, cinturão da verdade. Aí você pensa, cinturão? Que assim, quando a gente vai se vestir, eu não estou usando cinto, mas por exemplo, tá de cinto aí, Márcio. O cinto é a última coisa que a gente coloca. Né? Roupa de baixo, calça, camisa por dentro e tal, aí o cinto para amarrar afinal. Por que o cinto aqui vem primeiro? Porque o cinto é o que segurava toda a armadura. Então o cinto era a base inicial. Sem o cinto não dava para montar a armadura, ela ficava solta, perdida. Entende? Então a primeira base que você precisa ter na vida é estar cinturado pela verdade. Nada na sua vida resiste sem um fundamento da verdade. Eu não sei se a mãe de vocês falava, mas a minha mãe sempre falou, mentira tem perna curta. Ah, a mãe de vocês falou também, né? Mentira tem perna curta. Uma hora, toda mentira cai. Pode demorar. Às vezes ela tem uma perna grande e retada. Mas uma hora, toda mentira cai. A tua vida precisa estar fundamentada na verdade. E a verdade, em suma, é a palavra de Deus. Você precisa estar fundado nessa verdade. Perceba que, muitas vezes, o diabo ele vai distorcer a tua vida através da distorção da sua identidade. Preste bem atenção. Todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, já foi perguntado, quando criança, sobre o que você quer ser quando crescer. Perceba a pergunta. O que você quer ser? Aí você respondia o quê? Uma função. Quero ser jogador, quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser isso, aquilo. Sempre era o fazer. Mas peraí, a pessoa pergunta é o que você quer ser. Aí você respondia o que você ia fazer. Porque a nossa ideia de identidade é sempre uma identidade secundária. Vou te dizer, no mundo espiritual, eles têm dois níveis de identidade. A tua identidade primária e a tua identidade secundária. A tua identidade secundária é fácil de você entender, porque é essa respostinha que você dava quando criança. Falava, olha, eu quero ser um empresário, eu quero ser um arquiteto, eu quero ser um cantor, eu quero ser alguma coisa. Essa é a identidade secundária. A identidade primária está em Deus. É você entender que você é filho de Deus. É você trocar a mentalidade de orfandade, pois nós éramos órfãos, pela mentalidade de filiação quando nós somos adotados por Deus. Órfão que é adotado, mas nunca larga a mentalidade de órfão. Qual é a mentalidade de órfão, Tiago? É aquela mentalidade onde você precisa fazer para ser aceito. Por quê? Porque o órfão, ele tem medo de que devolvam ele. Ele está ali no orfanato. Ele vê isso acontecer direto com colegas dele.
Demorou para ele ser adotado. Aí quando ele é adotado, aí o pai fala assim, pega um copo de água para mim, ele já vai tremendo, meu Deus, se eu derrubar essa água no chão, vão me devolver. Faz tal coisa, o cara faz com medo, sempre o medo. Porque nós costumamos olhar para Deus como um patrão. Um funcionário, por melhor que ele seja durante anos para você, se ele comete uma besteira muito grande, você vai tirá-lo da empresa. O melhor funcionário de Bill Gates, se cometer um erro grave hoje, ele é demitido da Microsoft e das empresas de Bill Gates. Mas o filho de Bill Gates, não. O filho dele pode até cometer alguns deslizes, até deslize grande, mas sempre vai ser filho. Percebe? A mentalidade de órfão faz você caminhar no evangelho onde você precisa fazer coisas para ser aceito por Deus. Mas a mentalidade de filho faz você entender que você é aceito antes de qualquer avaliação do seu desempenho. Então Deus não te aceitou porque você fez uma oração. Deus não te aceitou porque você cantou bem. Deus não te aceitou porque você assistiu o culto online, que você veio no presencial, não. Deus te aceitou porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Então você pode caminhar descansado. Basicamente você pode fazer isso aqui, ó. Pode desfrutar, cara. Pode desfrutar. Não, Tiago, mas se quando Jesus voltar, eu estiver pecando justamente na hora que Jesus... Ô, gente. Tem gente que pensa que... Não, quando... Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Com o máximo respeito a pessoas que caminham nessa... Né? Mas, vamos lá. Tem gente que não... Eu ouvi falar, eu conheço gente. Conheço, parentes até. Que dormem de calça, porque se dormir com roupa de baixo e Jesus voltar, não sobe. Não é sério, eu trato com muito respeito isso aqui, mas a gente tem que tratar isso aqui. Porque basicamente, a gente vai crescendo debaixo de uma mentalidade assim, ó. Se Jesus voltar na hora que você tiver tudo ok, você sobe. Mas e se Jesus voltar na hora que o teu time perdeu um pênalti e você pensa até em dar um nome, não dá porque é crente, mas por dentro você está furioso ali de pensamento, Jesus voltou naquela hora, inferno, miserável. Mentalidade de órfão. Percebe que a base, a essência, por que muitas vezes o evangelho tem sido cansativo para muitas pessoas? Porque as pessoas têm caminhado debaixo do evangelho de bater metas. Querido, você não precisa bater meta, você tem que desfrutar do amor de Deus por você. Sabe quando é que o evangelho fica leve? Quando você se desfaz desse fardo, e aí caminhar com Jesus fica muito fácil, fica fácil demais. É por isso que Jesus fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque pesados são os fardos que nós levamos por não entendermos a identidade da verdade. Primeira coisa, cinturão da verdade. Segunda coisa, couraça da justiça. É interessante nós entendermos que a couraça da justiça, ela diz respeito a nós sermos justificados por Cristo. A couraça, ela servia como proteção para os órgãos vitais do soldado. Peitoral, intestino, as partes íntimas aqui também, tudo. Toda a proteção aqui através da couraça. E essa couraça que protegia os órgãos vitais tem a ver com a justificação pela fé que nós temos em Cristo. A nossa medida de justiça, muitas vezes, é baseada em meritocracia e recompensa. Por exemplo, no Brasil nós tivemos um caso absurdo nos últimos dias, né? Saiu no noticiário aqui, não preciso nem entrar em detalhes, mas um caso absurdo no Brasil na área médica. E, enfim, não vou nem ficar repetindo, só de pensar nisso já me causa arrepios. E você olha para aquele cidadão e você pensa, meu Deus, esse cara merece a pior punição do mundo. Porque a lógica humana, ele merece mesmo. Dentro da lei ele merece a punição mais grave possível que a lei permita, ele merece. Porque é a nossa visão de justiça. Olho por olho, dente por dente. Você deu, vai levar. Entende? E dentro da ótica humana, isso funciona até muito bem. Só que isso não é suficiente para te salvar. Porque nós não temos desempenho suficiente para alcançar a salvação. Então a justiça de Deus, ela funciona por substituição. Fala comigo, substituição.
Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que... Não, bem alto, bem alto. Para aqueles que... Mais alto, mais alto. Para aqueles que... Perceba. Não é nenhuma condenação há para aqueles que são. Deus não está perguntando se você é bom, mal, alto, baixo, branco, negro, homem, mulher, gordo, magro, rico, pobre. Não. Para aqueles que estão. Pensa comigo. Uma criança, ela está em casa, ela tem 3 anos de idade, ela viu a arma do pai solta, aí pegou uma arma para brincar, aí sem querer atirou no vizinho, matou o vizinho. Uma criança de 3 anos. Quem cometeu o crime? A criança. Quem vai responder? Os pais. Porque ela está sob a tutela dos pais. Quando você entende a mensagem do Evangelho, o que é a mensagem do Evangelho? É Jesus dizendo assim, ó, diante de Deus, você vai ser fulminado. Mas se você ficar debaixo da minha tutela, eu vou receber o juízo de Deus no seu lugar. É por isso que Jesus, mesmo não tendo pecado, ele se fez pecado por nós. E aquela cruz que eu merecia e que você merecia, ele levou em nosso lugar. Fomos nós que cometemos o pecado. Mas a aliança de Cristo, ela nos permite estar debaixo da justificação de Cristo. Então Cristo levou toda a bordoada que você precisava levar. Portanto, para você ter protegidos os teus órgãos vitais, espirituais, você tem que estar revestido com a couraça da justiça, a couraça da justificação diante de Deus. Se você tentar caminhar numa mentalidade diferente dessa, uma hora você vai cansar e vai morrer. Não há nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus. Mas existe muito para desfrutar quando você entende que esse amor vai além do teu merecimento. Terceira coisa, vamos lá. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. É interessante que um soldado romano, ele tinha uma sandália muito parecida com aquelas sandálias, me ajuda, Karine, aqui, como as mulheres falam, que aí a menina aparecia com aquela sandália na igreja, a gente perguntava, vai lutar nas muralhas de Jericó, é? Aquela sandália da guerreira, como é o nome? A gladiadora. Aquela da guerreira é complicada, né? A sandália da gladiadora, é aquilo ali, a sandália do soldado romano era parecida com aquela, toda revestida. A gladiadora ainda tem muitas partes abertas, aquele soldado romano era toda revestida. Porque a armadura vinha até aqui, até o joelho basicamente, e aqui para baixo era a sandália, a gladiadora lá do romano, o cara ia lá, o gladiador. Até agora que eu estou percebendo o sentido, né? Romano, gladiador, agora que veio na mente, né? Que negócio. Por quê? Primeiro, porque aquela sandália servia para proteger as pernas do soldado dos espinhos e de qualquer coisa que pudesse causar irritação na perna dele. Tanto irritação quanto infecção. Se você já andou num matagal cheio de espinhos, você entende o quão irritada a tua pele pode ficar. Imagina você lutar com coceira forte nas duas pernas, difícil. Então aquela sandália, primeiro, ela servia para proteger você dos espinhos, proteger o soldado dos espinhos. Isso já nos mostra que o evangelho, ele nos protege das alergias da vida. Perceba que o espinho bate, mas não provoca alergia. Bate, mas não fere porque você está protegido. Você até passa por caminhos espinhosos, mas a palavra do Senhor guarda o teu coração. Essa sandália, ela tinha embaixo dela também espinhos. Esses espinhos, que eram algo muito parecido como uma trava de chuteira hoje em dia, né? Talvez seja algo mais parecido com isso. Aqueles espinhos serviam para dar sustentação na pisada do soldado, principalmente quando ele andasse por lugares tortuosos, por pedras, cascalhos. Aqueles espinhos davam sustento. Isso é muito interessante, porque quando nós andamos por caminhos tortuosos na vida, nós temos um evangelho que dá sustento para a nossa caminhada. E essa sandália também servia para algo muito interessante. O soldado romano está aqui lutando, espada de um lado, escudo, vai lá, troca golpe. Quando o inimigo cai, irmão, o exército inteiro vem passando por cima.
esmagando o rosto do inimigo com esses espinhos, essas travas que estavam abaixo da sandália. Aí o apóstolo Paulo fala algo assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Tiago, o que tem a ver paz com guerra? Você está falando do evangelho da paz, está falando de coisas de guerra? Mas você precisa entender, queridos, algo que está na Bíblia. Quando a Bíblia diz, lá em Romanos, quando a Bíblia diz, lá em Romanos 16, versículo 20, e o Deus da paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Perceba, quem vai esmagar? O Deus da paz. Vai esmagar quem? Satanás. Mas qual pé que ele vai usar? O meu e o seu. Tiago, como é que Deus usa o meu pé para esmagar a cabeça da serpente? É quando você vive a palavra de Deus, e quando você caminha conforme a palavra de Deus, você está esmagando a cabeça da serpente, todo dia. Toda vez que você é fiel à palavra do Senhor, isso esmaga o poder da serpente. Assim como um soldado romano, ele acabava de vez com o inimigo, quando ele pisava no inimigo, você pode acabar de vez com a ação do inimigo da sua vida, quando você vive a palavra de Deus. Começa a lembrar agora da guerra que você vive em casa, o que você vive no trabalho, o que você vive em qualquer lugar. Você fala: Tiago, como vencer essa opressão? Seja fiel à palavra de Deus. Porque não é o teu desempenho, e não é algo miraculoso que vai acontecer, é a fidelidade simples da palavra de Deus, que vai quebrar a autoridade do maligno na sua casa. Deixa eu dar um conselho prático aqui. Muitas pessoas na igreja são casadas com cônjuge que não são cristãos. A pessoa era casada lá, enfim, um aceitou Jesus, virou cristão, segue a Bíblia, outro seguiu a vida, não teve nenhum encontro com Deus. Aí você pergunta, e às vezes fica complicado, né? Porque começa a chocar a fé, a crença, a convivência pode ficar um pouco complicada. Aí o apóstolo Paulo, ele dá um conselho bem prático, em outro versículo aqui da Bíblia, em outro livro até. Ele dá um conselho bem prático, ele fala assim: mulheres, depois fala para os homens também, não tentem ganhar os seus maridos, seu cônjuge, sua esposa, pela argumentação da palavra. Não, continua lá, ó, sendo luz. Quando você é luz, essa é a pregação mais forte que você pode fazer para quem convive com você. Ouça uma coisa, sabedoria aqui, ó, gente, praticidade aqui, sabedoria. A pessoa que vive com você, ela não vai parar para te ouvir. Ai, Tiago, me dá uma palavra para eu falar para alguém. Não esqueça, ela não vai te ouvir, pô. Questão de orgulho, ela cresceu com você, entendeu? Ela não vai te ouvir. Às vezes, você fala super bem, você encontrou algo lindo para falar, a pessoa até recebe no coração, mas não assume. Ela não dá vez. É verdade ou não é, gente? Ela não para. Ela pode até assistir uma pregação, pode ir para outra igreja, mas de você, ela não ouve. Mas como é que ela ouve a palavra através de você? Quando você vive a palavra de Deus. Nada é mais forte do que o seu testemunho no dia a dia. Nada é mais forte do que o seu testemunho no dia a dia. Eu lembro certa vez na escola, eu era adolescente, pré-adolescente, e os celulares não eram tão avançados. Na verdade, estava começando a ter aquele... Lembra a época do Motorola V3? Quem é da época do V3 aqui? Levanta a mão aqui, aleluia, eu não estou sozinho aqui não. Motorola V3, era o iPhone 14 da época. É desse tempo que eu estou falando, tá? Aí uns colegas meus, então, por que eu estou falando? Porque o acesso a conteúdo pornográfico era muito mais raro. Aí tinha um grupo de colegas meus, estavam vendo vídeo pornográfico no celular. Eles sabem que eu sou crente. Vamos ver isso aí. Aí um colega meu fez um negócio tipo meio para me enganar, né? Mas Tiago, vem ver aqui esse lance de futebol, não sei o que e tal. Aí quando eu vi que era vídeo pornográfico, eu falei: não, isso aí eu não vejo não, cara. Aí começou a zombar na minha cara, né? Pô, você não é homem não, tal, você não gosta disso aí não, não sei o que. Começou um monte de piada. Eu falei: não, fui firme, né? Eu falei: não, isso aí eu não, tô fora disso aí, velho. Isso aí eu não fiquei pregando a palavra, eu falei: não sei. Aí beleza. Passaram alguns dias, ainda tinha aquelas casas de jogos, o pessoal ia para casa de jogos para jogar Play 2, Play 1. Eu também sou dessa época, irmão, desculpa. A gente está junto aí, a época do V3, estamos juntos aí, irmãos. Eu estou me sentindo em casa aqui, ó, pregação geracional. Aí estava tendo essas casas de jogos, tinha uma perto do colégio que a gente estudava. Eu, esse colega, e todo mundo estudava lá.
meus colegas todos. Aí eu estou passando para ir para o colégio, para educação física. Aí está tendo uma confusão na casa de jogos, rapaz. Tem uma confusão lá no jogo deles. Não, eu ganhei, o outro ganhou, aconteceu isso, não sei aquilo. Eu estou passando na rua do outro lado. Está vendo a briga lá. Aí o mesmo cara que me ofereceu um vídeo pornográfico, que ficou zombando de mim porque eu era crente, ele me viu passando do outro lado da rua e falou, vamos chamar Tiago, porque Tiago é crente, Tiago é justo, ele vai julgar sobre nós. Aí eu já fiquei grandão, né? Agora eu estou com autoridade. Mas aquilo foi um sinal, na hora que o mesmo cara estava zombando de mim. Ou seja, na hora a pessoa zomba para não ficar por baixo, mas ela sente a diferença do Deus que habita em você. Aí para não ficar só nisso, e para encurtar a história, a gente continua aqui, queridos, questão de meses depois, esse colega, alguns irmãos dele e alguns outros colegas da mesma escola que outrora zombavam de mim por causa disso, foram lá para a igreja, aceitaram a Jesus, viraram cristãos para a honra e glória do Senhor. Ou seja, o evangelho da paz esmaga as obras de Satanás. O teu testemunho tem poder para te dar vitória sobre as forças espirituais do mal. Agora, eu poderia confundir, achar que minha guerra era contra carne e sangue. Pensou? O fulano zombou de mim, viu? Que Deus mate ele. Que me viu passar na prova e não me ajudou. Tua luta não é contra carne nem sangue. Mas o poder do evangelho que está em você quebra correntes que habitam em outras pessoas. Vamos seguir. O tempo está passando, está correndo aqui, vamos seguir. Versículo 16. Embraçando-se sempre com o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A gente falou semana passada sobre muitas vezes, a gente fala assim, o inimigo lançou uma seta sobre mim. Seta tem a ver com esses dardos inflamados. Por quê? Porque os soldados antigamente, eles pegavam a lança, e aí eles colocavam material inflamável na ponta da lança, e lançavam essa lança sobre o exército inimigo, para quando atingisse o soldado, ou atingisse algum lugar, aquele lugar fosse incendiado. O que é que o soldado romano fazia? Ele tinha um escudo, que era um escudo gigante, um escudo que era mais ou menos 1,70 m de escudo, de madeira, grande, e com um tapete de couro em cima. E aí ele pegava, antes de ir para a guerra, o soldado romano pegava aquele escudo, e molhava o escudo na água. Ô irmão, você já molhou o tapete na água? Tentou levantar? É difícil, né? Então você pensa, qual o sentido de pegar esse escudo e molhar na água para ir para a guerra? Justamente porque quando o inimigo lançava dardos inflamados, o couro molhado apagava as setas inflamadas do maligno. Se não, fogo na madeira, a seta ia entrar no escudo, ia incendiar o escudo, e logo o soldado ficaria sem proteção. Percebe isso? Agora, qual é o sentido de você caminhar com o escudo da fé? Eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 5, versos 25 e 26. É um capítulo antes. Efésios 5, versos 25 e 26. Olha o que diz. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então você precisa pegar a tua fé e molhar a tua fé na água que é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, quando você se enche da palavra, você está fortalecendo a sua fé. Quando você recebe uma oração poderosa, você fortalece sua fé. Quando você ouve canções bem ministradas, você fortalece sua fé. Quando você vive situações de milagres, você fortalece sua fé. Mas nada fortalece mais a sua fé do que você mergulhar na palavra de Deus. Aí o versículo 17 diz assim: tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra capacete aqui em grego é perikephalia. É a junção de duas palavras. Peri, que vai a palavra perímetro, e kephalia, cabeça, né? Cefaleia, cérebro. Perikephalia. Porque o capacete do soldado romano era inovador para a época. Era um capacete que rondava toda a cabeça. Perceba? O capacete da salvação.
Por que isso? Porque a tua mentalidade precisa estar completamente protegida, sendo uma mentalidade de salvação. Sabe que a maior tragédia da igreja hoje são salvos que não operam debaixo de uma mentalidade de salvação. Você pode ser salvo, você vai para o céu, fique tranquilo, você vai para o céu, Jesus vai te salvar, e você viver uma vida completamente distante da mentalidade de salvação. Percebe? Então, a cabeça é o local onde você recebe golpes com maior poder de fatalidade. Uma coisa é um tiro no dedão do pé, irmão, outra coisa é um tiro na sua cabeça. Então você precisa proteger a tua cabeça com um capacete sólido, capacete da salvação. Ou seja, você precisa estar firmado numa aliança com Deus. Não é sobre ir numa igreja, não é sobre ter uma religião, mas ter um relacionamento sólido com o Senhor. Ouça, quem quer saber se você é protestante, católico, ou sei lá o quê, é o IBGE. Lá no grande dia, muitos ouvirão: apartai-vos de mim, porque eu não vos... Mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo outro. Aliança com Deus, meu irmão. Eu não estou preocupado com tua audiência, eu estou preocupado com a saúde da tua aliança com Deus. E aí ele termina dizendo: a espada do Espírito. Você precisa ter um compromisso muito forte com a palavra de Deus. Ministério de Louvor, se quiser pode já subir, nós já vamos encerrar aqui. Mas eu quero falar só uma coisa sobre a espada do Espírito. Um estudo foi feito lá nos Estados Unidos, cerca de 40 mil pessoas, entre 8 e 80 anos. Preste bem atenção. 40 mil pessoas entre 8 e 80 anos, para ver os efeitos que causava-se a leitura da palavra. Aí eles pegaram pessoas que leem a Bíblia uma vez por semana, incluindo aquelas que só leem no culto. Sabe quando eu falei assim: abre a Bíblia e Efésios, então, já li a Bíblia essa semana. Essas pessoas que leem a Bíblia uma vez por semana, eles não notaram diferença nenhuma, diferença zero. O cara pode ser satanista e o outro que lê a Bíblia uma semana é quase a mesma coisa, diferença nenhuma, diferença zero. Os que liam a Bíblia 2 semanas, diferença zero, 2 vezes por semana, diferença zero. Os que liam a Bíblia 3 vezes por semana, já conseguiam notar uma certa diferença. Agora os que liam a Bíblia 4 vezes por semana, gente, pelo amor de Deus, alguém precisa ser especial para ler 4 vezes por semana a Bíblia? Eu te garanto que a maioria dos cristãos não leem a Bíblia fora da igreja. Aí o estudo pegou aqui, ó, pessoas que liam a Bíblia 4 vezes por semana, olha só, o sentimento de solidão caiu 32%, problemas com a raiva caíram 32%, amargura em relacionamento com casamentos, filhos, caiu 40%, alcoolismo caiu 57%, sentimento de estagnação caiu 60%, contato com pornografia 61% a menos, compartilhamento da palavra de Deus 200%, e aumento do discipulado em 230%, tão somente por ler a palavra 4 vezes por semana. Eu quero terminar aqui te dizendo que o Evangelho, ele é carregado de simbolismos, como o símbolo da armadura espiritual, mas ele é profundamente prático. Se tão somente você fizer um compromisso de ler a Bíblia todos os dias, a partir de hoje, pode ter certeza, nós estamos em julho, daqui para o fim do ano, tua vida vai estar completamente transformada. A força que você precisa para lutar contra o pecado, a força que você precisa para ser convicto em diversas situações da vida, aquilo que você precisa para destravar coisas que estão acorrentadas na sua vida, tudo isso está baseada na simplicidade das disciplinas espirituais. Se coloque de pé. O verso 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Observe uma coisa. O apóstolo Paulo, ele é bastante, ele é perspicaz ao terminar toda essa simbologia de uma armadura de um soldado romano, trazendo para a prática do Evangelho simples.
Tiago, porque tem tanto evangelho no Brasil e o Brasil não muda, parece que só piora. Porque aumenta a quantidade de evangélicos, mas também aumenta a quantidade de divórcio, aumenta a violência, aumenta a corrupção, aumenta tanta coisa ruim. Porque muitas pessoas carregam um título, mas não carregam a mentalidade. Carregam uma categoria social, seguidores de uma determinada religião, mas não seguem a palavra de Deus. Se tão somente, é tão simples quanto isso, o seu orar e ler a palavra, isso vai ser transformador para a sua vida. Sabe por que muitas pessoas não fazem isso, mesmo sendo simples? Porque é tão fácil que você não bota fé. Eu lembro que eu tive na minha adolescência uma alergia na pele que me causava coceira, e demorou para resolver isso. Uma infecção que eu tive demorou para resolver. Aí em médico tal não resolvia, em médico tal não resolvia, Aí o médico que resolveu, ele passou uma coisa bem simples, falou, toma isso aqui, ó, isso aqui vai resolver, ponto, acabou. Ele tomou e resolveu mesmo. Agora é interessante que quando eu recebi a notícia, você tem que só tomar isso aqui, vai passar na hora. O cara nem me examinou direito, né? Você vai pro médico, o médico não te examina, você acha o quê? Que médico horrível, né? Nem me examinou direito. A coisa era tão simples que eu falava, não é possível que só fazendo isso eu vou ficar curado. É a mesma reação que muitos cristãos têm. Não é possível, Tiago, que eu vou ter uma transformação tão grande só orando e lendo a Bíblia. É tão simples quanto isso. Se você fizer isso e não tiver sua vida transformada, eu rasgo a Bíblia. No meio eu faço a transmissão aqui e rasgo a Bíblia. Pode me cobrar. Por que, Tiago? Porque você é o bambambam? Não, porque eu confio na palavra. Isso não é promessa minha, isso é a promessa da palavra. Ouça, o diabo não teme você, ele teme a palavra. E quando a palavra está em você, aleluia, você passa a ser um soldado que vai lutar essa luta sangrenta, bem preparado no Senhor. Com leitura da palavra, com fé, com orações, com súplicas. Eu quero te dizer uma coisa, feche seus olhos nesse momento. Existe profundo poder em você simplesmente entregar a sua rotina a Deus. Hoje é uma noite de inícios. Eu preciso que você faça um compromisso com Deus e consigo mesmo, de ser fiel com a palavra e de ser fiel com a oração. Ore ao Senhor e faça esse voto nessa noite com Deus. Diga, Senhor, a partir de hoje eu vou ser fiel na leitura da palavra, eu vou ser fiel na oração, eu vou colocar em prática o tratamento. Tua presença, Deus. O médico dos médicos está te dizendo, coloque em prática o tratamento. Ore ao Senhor nesse momento.